Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje, para recebendo como convidado o Vicente Gonçalves, que é fundador do Human Change Management Institute, para a gente conversar um pouco sobre gestão de mudança, um tema que é cada vez mais importante nesse mundo em que as mudanças são sempre presentes na nossa vida, na vida das empresas. Vicente, obrigado por tomar o tempo, se juntar aqui a gente para discutir esse tema tão relevante. Bom, obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Obrigado, Strack. Obrigado a você que nos assiste. É realmente um tema muito relevante. Nós vivemos num momento muito especial da humanidade. O planeta sempre esteve em mudanças, mas o volume, a intensidade e a velocidade dessas mudanças vem se acelerando e nós vivemos hoje um momento que nós ainda não tínhamos assistido. Um momento que muitos têm falado em transformação digital, outros têm falado em transformação ágil, transformação organizacional, enfim. Na verdade, o que a gente está vendo é uma avalanche de diferentes perspectivas de mudanças, mas eu acho que a coisa mais importante de todo esse processo é que qualquer que seja essa mudança, ela toca no ser humano, ela toca no fator humano, e, portanto, é muito importante saber gerir o fator humano, gerir essas mudanças, tanto para o seu ambiente interno, na sua organização, para que ela se mantenha produtiva, rentável, longeva, competitiva, como também para atender assim, um mercado externo, que é um mercado que tem comportamentos diferentes, novas gerações com demandas diferentes, com um mindset diferente, uma cultura diferente. Então, isso é muito interessante, é um momento em que realmente Darwin nunca esteve tão presente nesse processo de seleção natural que está acontecendo. As empresas que estão ganhando a parada não são aquelas mais ricas, as mais poderosas, as mais fortes, de fato são as empresas que são mais adaptáveis, aquelas que conseguem perceber esse estado de mudanças e muitas vezes perceber uma demanda do mercado que nem mesmo o mercado havia percebido. Eles conseguem, empresas que conseguem intuir e ajustar o seu negócio, ou empresas que estão se lançando no mercado com modelos de negócio completamente diferentes. Quem imaginaria na minha geração, por exemplo, que o grande sonho do jovem deixaria de ser comprar o seu carro. O jovem solteiro, o grande sonho dele antes não era comprar casa própria, era comprar um carro. E hoje não, hoje a garotada que está aí já não se importa tanto com isso. Isso perdeu relevância, porque a gente está vivendo num mundo onde a economia de compartilhamento ela se tornou algo natural. Isso, claro, tem a influência da tecnologia, mas note, só a tecnologia não muda. O que muda é a fusão da tecnologia com a questão comportamental. Nem mesmo uma bicicleta você precisa ter, nem mesmo um patinete, e cada vez mais a gente está compartilhando as coisas. Então, é esse processo de mudanças que está pressionando as organizações que já estão no mercado há muito tempo, são tradicionais, a repensarem os seus paradigmas organizacionais e se ajustarem a essa nova realidade. E aquelas que estão entrando são as que são inovadoras, que estão tentando capturar uma fatia desse mercado e transformando o mercado. E, como todos sabem, isso é notório, tem inúmeros casos, a gente pode falar de Airbnb, de Spotify, enfim, mas isso é muito evidente, muitas vezes são organizações que sequer vêm da área originalmente onde elas passam a trabalhar. São organizações novas, não foram as grandes cadeias de mídia, por exemplo, que criaram uma Amazon ou a Alibaba. São empresas que antes tinham essa receita da parte comercial, por exemplo, os jornais com classificados. Não foram eles os que conseguiram se adaptar a essa nova realidade. Então, nesse contexto de transformação, saber lidar com o fator humano é realmente um grande diferencial. Note o seguinte, as empresas são feitas de pessoas e produzem, seja um produto, serviço, seja o que for, para um mercado que é feito de pessoas. Portanto, se você não tiver na sua organização a competência de gerir as pessoas nesse processo de mudanças, provavelmente você não seja um competidor à altura para se manter aí no mercado de forma longeva nos próximos anos, nas próximas décadas. Se você ainda não assinou o canal,
clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. O Alexandre ele tem uma frase muito interessante que até me levou a escrever um artigo, que é a frase que diz que não haverá transformação digital para todos, né? Que essa é um tema altamente em voga, mas a realidade é que grande parte das empresas ainda não acordou para o fato de que aquilo que ela está falando que se aplica ao cliente dela, se aplica a ela também. Como argumento de vendas, ela gostou muito da ideia de transformação digital, mas como uma questão de reflexão própria para necessidade dela mudar, nem tanto, né? Então, me parece, vamos dizer assim, que além da necessidade de você, que sempre houve, como você colocou, Vicente, de você fazer a gestão desse processo, vamos dizer assim, que sempre ocorreram transformações, mas agora a velocidade e o escopo é tal que é impossível, vamos dizer assim, você continuar indo à frente e esperar ter sucesso sem você ter uma abordagem mais estruturada, mais refletida, mais bem pensada de como lidar com todos os elementos que estão participando ali da mudança, né? Especialmente em organizações que, a partir de um determinado tamanho, onde as pessoas não estão todas juntas no mesmo lugar, não têm necessariamente a mesma visão do que está acontecendo, né? E aí é mais desconexo, vamos dizer assim, as peças ali dentro da organização tem um alinhamento mais precário, né? Sem a aplicação de um método, né? Ser um trabalho mais estruturado. É verdade. O fato é que mudar não é fácil. Mudar não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhum ser humano. Certamente, se você pensar sobre a sua própria vida e alguma mudança que você tentou fazer, seja na sua vida pessoal ou profissional, você verá que algumas não foram bem-sucedidas, e mesmo as que foram bem-sucedidas, elas trouxeram alguma necessidade de adaptação e, às vezes, alguma dor. O homem só muda voluntariamente quando a dor de ficar onde você está parece maior do que a dor ou a perspectiva de insegurança psíquica do seu processo de mudança. Todo o risco inerente à questão da mudança, né? Você encarar alguma coisa completamente nova, diferente na sua vida. E então, nós estamos vivendo um momento tão especial que mesmo a gestão de mudanças está em mudança, né? Porque não se pode imaginar que as técnicas de gestão de mudanças que nós utilizávamos na década de 90, que elas venham a funcionar perfeitamente agora, às vésperas de 2020. Né? É natural que tudo evolua, inclusive a maneira de lidar com essa questão da mudança. E, na verdade, a história da gestão de mudança é muito interessante, porque eu acho que um grande marco, a história da gestão de mudança podia remontar a 2.500 anos atrás. A Heráclitos, que era um filósofo que falava sempre sobre temas, né, ligados a mudanças. Tem várias frases que ele cunhou que ficaram perpetuadas na história. Né? Todo mundo deve conhecer. Assim, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Né? É verdade. Né? E mesmo se o rio fosse inerte, você também já não seria a mesma pessoa. Porque tudo está em constante mudança, em constante transformação. A outra que ele gostava de dizer é que nada é permanente, exceto a mudança. Então, se nada é permanente, exceto a mudança, a gestão de mudança também tem que mudar. Agora, o marco mais recente vem ali de Kurt Lewin, ali mais ou menos 1947, 1948. Kurt Lewin, que é considerado o pai da psicologia social, ele criou um cenário de reflexão muito importante sobre esse tema de mudanças. E cunhou, então, uma perspectiva de que a mudança ela ocorre no ambiente organizacional em 3 estágios. São os famosos 3 estágios da mudança do Kurt Lewin. Então, o primeiro estágio seria descongelar. Esse seria, então, a preparação da organização para o processo de mudança, quer dizer, sair
a ruptura de paradigmas, né? Sair do estado atual e preparar a organização, então, para um processo de mudança. O segundo estágio seria, né, uma vez que você descongelou, você entra num estado líquido, e é no estado líquido que as coisas mudam, são ajustadas, novos paradigmas são instalados, a cultura acaba, se a mudança se consolida, passa a refletir também essas mudanças. E depois, na visão do Kurt Lewin, que acho que fazia todo sentido naquela época ali, pós-guerra, depois havia um novo congelamento. Só que nós vivemos num mundo líquido, já não dá mais para congelar. Aquilo que foi descongelado vai ficar líquido e vai continuar mudando. Porque naquele momento da história da humanidade, você fazia uma mudança hoje, 2019, ia fazer outra mudança, a coisa se estabilizava, e você ia fazer uma outra mudança muito tempo depois. Nós vivemos um momento em que você tem que estar mudando alguma coisa de um lado na sua organização, já percebendo outras tendências do outro, talvez abrindo novas frentes de mudanças, e você não para, não existe mais o congelar. Então, isso por si só já é uma ruptura imensa nesse paradigma, que, aliás, é um marco, essa gestão de mudanças dinâmica. A gestão de mudanças, não só como uma profissão para o consultor, o especialista em gestão de mudanças, mas como uma disciplina, uma competência necessária para todos os profissionais que estão em posição de liderança, para aqueles que lidam com mudanças de processos, de projetos, gestão de projetos, a equipe de recursos humanos, profissionais de qualidade, médicos. Eu tenho treinado até arquitetos, esses que trabalham com novos conceitos de workplace, né, e que têm uma visão diferente e que entenderam que não é só desenhar um novo ambiente e achar que as pessoas vão se adaptar naturalmente. Não, você precisa criar um ambiente que facilite o engajamento, um ambiente que as pessoas entendam por que aquela mudança é necessária, o que ela vai trazer de benefícios, e que você possa aprender a respeitar o tempo de mudança de qualquer ser humano. Ninguém muda de um dia para o outro. Mudança é um processo, e um processo que traz alguma dor. Pode ser uma dor muito intensa, pode ser uma dor mais suave, isso depende de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância. E depois essa mudança precisa ser sustentada, até que ela se consolide, seja institucionalizada. Então, hoje existe, eu vejo assim, também uma crescente consciência da importância, da relevância do fator humano, de você cuidar das mudanças organizacionais, sob pena de você ficar apenas no aspecto tecnológico ou apenas nas questões ligadas a processos, mas você não trabalhando o aspecto humano, você não ter de fato a adesão e a mudança, que é o que você quer. No fundo, o que você quer é a mudança, né? Ela acaba não se consolidando. Isso gera uma enorme frustração nas organizações. Você imagine um acionista. O acionista, ele não pede para uma empresa, por exemplo, instalar um sistema de business intelligence, um BI. Ele não pede isso. O que o acionista quer é que a empresa seja dirigida menos intuitivamente, mais com base em dados, em fatos, em tendências, em análise de mercado, em informação e inteligência. Isso que ele quer. E isso, portanto, implica em você ter uma cultura de operação diferente, que analisa esses dados, que toma decisões por um modelo diferente. Porque o que a gente vê que é comum é você instalar um sistema, por às vezes já com investimentos de milhões de reais, e você depois vai ter o custo de depreciação, custo de manutenção, que ele vai ficar lá gerando novos custos para você, não é só um investimento, mas a empresa não muda de fato, ela não estabelece um novo patamar. Porque eu poderia ir além e dizer o seguinte, o que o acionista quer não é só que a empresa tome decisões de uma maneira mais estruturada. O que o acionista quer é que a empresa, por conta desse novo modelo, seja mais competitiva, que ela tenha um melhor resultado, que ela seja mais longeva, né? Que ela possa viver mais tempo, ou que ela possa diversificar, lançar novos produtos, novos serviços. Então, numa visão até mais do dono, né, do negócio realmente, a gente poderia imaginar uma perspectiva muito diferente daquele que trabalha no microcosmos da mudança,
ele está, às vezes, focado ali em gerir prazo, custo, escopo, risco, qualidade, e muitas vezes, na visão desse profissional, entreguei a mudança, na verdade, entreguei o projeto, né, porque eu não entreguei a mudança. O dia que o projeto acaba, não necessariamente é um dia da implantação da mudança. Muitas vezes você precisa de um bom tempo pós-projeto para consolidar essa mudança. Isso vai depender de vários fatores, mas sempre quem está envolvido, que o protagonista dessas ações é o ser humano. O nível de maturidade para lidar com perdas varia de organização para organização, varia da sua cultura, resiliência organizacional, a capacidade das lideranças de incentivarem, inspirarem os seus liderados nesse processo, nesse curso da mudança. Então, tem uma série de variáveis que vão influenciar esse processo de mudança, né? E essa é a visão do que a gente chama de Change Management 3.0, gestão de mudanças do terceiro milênio, que começou lá atrás. A primeira geração a gente pode contextualizar como sendo essa do Kurt Lewin, de alguns outros teóricos que lançaram fundamentos que são fundamentos básicos, essenciais, sem os quais nós não chegaríamos aqui hoje com essa visão de gestão do fator humano. Dentre eles, eu acho que o mais importante é o John Kotter, seu famoso livro Leading Change, mas eu gosto muito do trabalho do Daryl Conner também. Esses são, talvez, assim, os três, mas num universo de vários, né? Tem vários outros que poderiam ser mencionados aqui, que criaram os fundamentos da gestão de mudança. A segunda geração de gestão de mudança, ela percebeu que ali você tinha mais do que só um processo para acadêmicos, para psicólogos, mas que você tinha um fundamento a ser aplicado em negócio, portanto, tinha uma oportunidade de negócio na área de consultoria. E elas constituíram também os seus frameworks, os seus métodos de gestão de mudanças, e normalmente eram empresas de pequeno porte de nicho, mas as grandes consultorias já começaram a perceber naquela época, estamos falando década de 90, começaram a perceber a importância de se incluir esse tempero da gestão do fator humano para o sucesso, principalmente ali quando a gente começou a sair dos mainframes, entrar num mundo, né, de tecnologia já caminhando para a onipresença, com plataformas mais leves, né, mundo de plataformas com PCs, que até então nem existiam, mas ainda assim a gestão de mudança estava quase que confinada a três atividades, mesmo pelas grandes empresas de consultoria chamadas Big Five, que eram basicamente o foco em treinamento, comunicação e avaliação de impactos organizacionais, que são três atividades extremamente importantes. Não há dúvida que essas atividades merecem um cuidado, uma atenção assim, muito especial, mas elas são atividades muito mais ligadas à operação da gestão de mudanças do que à estratégia da gestão de mudanças. E aí, quando você tem a virada de 2009 para 2010, surge a Association of Change Management Professionals, que é uma espécie, assim, quase o PMI da gestão de mudanças. Uma organização com uma visão sem fins lucrativos, com a visão de uma organização internacional, que vem para profissionalizar a gestão de mudanças, criando um código de ética, estabelecendo um standard que serve de parâmetro de comparação para validação e quase que uma certificação das metodologias. Então, algumas se enquadram, né? No nosso caso, a gente usa o Human Change Management Board of Knowledge, e que é reconhecido pela ACMP e nos credencia com o título de Qualified Education Provider, justamente por entender que existe uma aderência desse programa, que é o HCMBOK Training Certification Program, está hoje presente em 27 países, né, inclusive nos Estados Unidos. Então, a ACMP começou a organizar esse ambiente de mercado e estimular um pensamento diferente, um pensamento estruturado sobre esse tema e estratégico, sobretudo. E aí, na sequência, né, surge o próprio A2CMI 2012, no final de 2012 também o PMI
reconhece pela primeira vez. PMI é uma organização que, aliás, esse ano está fazendo 50 anos, né? Uma organização bastante sólida, e ali em 2012 para 2013 estava lançando a 5ª edição do seu guia PMBOK, hoje está na 6ª edição, e pela primeira vez ela lança então uma 10ª área de conhecimento chamada Stakeholder Management, que na verdade é o mesmo que nós falarmos em Change Management. Só que essa expressão gestão de mudanças, ela já existia no PMBOK para mudança de escopo. Então, no PMBOK, o PMI chama essa disciplina de Stakeholder Management, que faz todo sentido, porque a gestão dos stakeholders ela é a parte mais relevante da gestão de mudanças. Mas nos guias complementares, o PMI continua produzindo e gerando conhecimento em torno desse tema. Em 2014, lança um estudo dentro da sua série Pulse of Profession bastante interessante, lança um guia de gestão de mudanças. Enfim, ele vai mergulhando nesse universo humano, o que é um sinal muito bom, né? O PMI ele vem da engenharia e sempre teve um foco muito maior em a questão de escopo, de prazo, gestão de custo, gestão de qualidade, de risco, integração, e ele passa a abranger agora esse lado humano também. Esse aí é um grande marco, porque universaliza a gestão de mudanças, né? A partir dali, a gestão de mudanças ela começa a percorrer diferentes caminhos, né? Não está mais circunscrita só às consultorias de nicho, com uma aplicação muito específica, nem tampouco apenas as Big Five com uma aplicação operacional. Ela passa a se esparramar e ser uma competência do dia a dia dos gerentes de projetos, e aí vem todos esses outros profissionais que eu falei a reboque, com a visão de que, olha, aqui nós estamos falando de gestão de mudanças para todos. E, portanto, existe uma tradução desses conceitos, que são oriundos das ciências sociais de uma maneira geral, para uma visão mais prática, mais objetiva, mais pragmática, no idioma desses profissionais. Então, essa mudança é uma mudança fundamental, uma mudança na estrutura, na maneira de se conduzir a gestão de mudanças, que até então ela estava muito limitada a falar sobre o que fazer. E ela dá um passo além, a literatura passa a abordar também não só o que fazer, mas também como fazer, a te dar ferramentas que são mais práticas, são simples. Você não precisa ser um psicólogo, um antropólogo, um cientista social para compreender a maneira de se aplicar esse modelo de gestão de mudanças integrado com a gestão de projetos. Essa é outra diferença muito relevante. A partir daí, o gestor de mudanças passa a trabalhar com um mindset de convergência para a gestão de projetos. Inclusive, passa a ser uma necessidade, dentro desse contexto de mudanças, da própria gestão de mudanças. Os gestores de mudanças eles passam a precisar entender mais de gestão de projetos para conseguir esse nível de afinidade e de convergência e sinergia com o gestor de projetos. Assim como o gerente de projetos passa também a necessitar de mais conhecimentos na área de gestão de mudanças para conseguir ter um nível de interação alto com esse time que está focado no fator humano. E também existe uma circunstância que em projetos de pequeno porte, quando esse gerente de projeto está sozinho, ele muitas vezes ele tem que fazer de tudo. Ele tem que fazer a gestão de prazo, custo, risco, qualidade e mudança. Quer dizer, ele também precisa entender do fator humano, né, porque em alguns momentos, em projetos de baixa complexidade, lógico, né, ele vai atuar sozinho mesmo, né, ele vai ter que usar dessas suas habilidades, usar das ferramentas para conseguir ter um bom resultado nos seus projetos. Não só entregar o projeto, mas entregar a mudança. Porque é através da mudança que nós chegamos nos objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, que motivaram aquele investimento. E o acionista bota dinheiro em alguma coisa sem esperar resultado. Tem vários estudos que mostram isso, né? Tem um estudo da Ernst Young que chama The DNA of the CIO. Então ele faz um estudo entrevistando centenas de CEOs do C-level de uma maneira geral e questionando, o estudo é muito amplo, mas nesta parte específica, questionando a visão sobre o papel do homem de TI, do profissional de projetos. E a expectativa é muito clara.
o papel que se espera desse profissional é que seja um agente de mudanças, que lidere o processo de mudanças junto com a área de negócio. Quer dizer, claro que tem que ter alguém que conduza, que motive, que estimule, que cuide dos aspectos técnicos, mas que não fique só restrito a isso. Nesse casamento do que é técnico, eu posso dizer da dimensão do que é lógico, do que é razão, com a dimensão do negócio, né, que estamos falando aí da turma que entende de processo, regras de negócio, mercado, né, essa cola, a convergência dessas duas competências, ela passa muito pela gestão do fator humano, porque a visão de negócio é objetivo estratégico, é resultado, e a visão de tecnologia tem que ser entregar as condições para que se dê esse resultado. Como também de projetos, quem trabalha em projetos que são de redesenho de processos, por exemplo, não muda, né? A mesma coisa. Todo mundo que está ligado a algum tipo, algum modelo de projeto está trabalhando com um processo de mudança, mesmo que não se dê conta. Isso é uma coisa interessante. Às vezes nós não percebemos que estamos num projeto de mudança, e a gente fica circunscrito à questão de escopo. Eu já tive a oportunidade de chegar, fazer análise de diagnóstico de alguns projetos e chegar, por exemplo, no cliente, e o cliente descreveu o projeto como: esse projeto é o projeto de implantação do portal de compras. E depois de meia hora de conversa, o cliente já estava percebendo o seguinte: esse projeto não é um projeto de implantação de portal de compra. Ele tem um projeto, uma ferramenta que é o portal de compra, mas o portal é só ferramenta. O projeto é muito mais complexo, porque o projeto é para mudar o modelo de governança de compras e, por consequência, a cultura de compras. Não só da área de compras, mas também de todos aqueles que compram, os que requisitam, né? Os que começam ou disparam o processo de compras vão ter que mudar, vão ter que se adaptar e vão sofrer muito nessa transição com a mudança, inclusive porque essa mudança toca em 4 coisas que tornam o processo de mudança bastante difícil e complexo para o ser humano. Essas 4 coisas são ego, todos nós temos. Né? Não é ego no sentido freudiano, eu estou falando de orgulho, de vaidade, né? É natural, é do ser humano. Outro, status. Nós temos uma enorme necessidade de reconhecimento. Então, tudo que pode mexer de alguma forma no status, no seu status dentro de uma organização, que por sua vez está relacionado com o seu status na sociedade, isto tem um potencial grande de criar problemas. O terceiro, poder. Poder é uma coisa que é inerente, aliás, eu poderia dizer inerente à humanidade, mas é muito além da humanidade. Você vai encontrar, pelo menos nos mamíferos, isso é parte, né? Todos aqueles que são animais gregários vivem juntos, do chimpanzé até os lobos, os leões, existe uma luta constante por poder. Então, ego, status, poder, e um quarto que ninguém gosta de falar, a literatura praticamente não aborda esse tema. Você vai encontrar no HCMBOK, porque nós consideramos muito importante, que são as agendas pessoais. Todo mundo tem uma agenda pessoal. Você tem, Maurício, Strack tem, eu tenho, e todas as pessoas que estão nos assistindo ou que nos assistirão um dia têm a sua agenda pessoal, que é o conjunto de desejos, de sonhos, ambições que são legítimos, que fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. E muitas vezes você compreende a mudança, compreende por que a mudança é importante, mas essa mudança vai de encontro com a sua agenda pessoal. Isso faz com que se gere um desconforto natural seu com a mudança. Então, essa mudança talvez represente o fim da minha agenda pessoal nessa organização. Essa mudança, ela vai me levar a uma mudança dentro daquilo que eu estava esperando, que eu vinha planejando. Eu vou ter que fazer um ajuste no meu caminho. Por isso ela me incomoda tanto. Olha só. Diga lá, Strack. Deixa eu te colocar uma coisa. Você falou algo que realmente é bastante importante. Você falou muita coisa importante no meio da tua fala, mas eu quero resgatar um ponto que talvez quem esteja nos vendo precisa ter isso com clareza, porque obviamente que hoje em dia se fala muito mais de gestão de mudanças do que se falava antes, o que é um excelente
uma excelente mudança do ponto de vista de que todas as áreas parece que começaram a perceber literalmente a necessidade de olhar para nós, porque somos nós que estamos mudando para mudar para supostamente melhor, e isso influencia a vida de todos nós enquanto sociedade, enquanto pessoas e tal. Mas, obviamente, como a gente olha isso dentro do contexto das empresas, e você acho que tocou bem, ou seja, acho que a coisa começou antes, digamos, da popularização da tecnologia, da chegada dos PCs, ou seja, dos grandes sistemas dos ERPs, a hierarquização da companhia e a forma como se lidava, digamos, com os projetos era muito mais impositiva do ponto de vista que comando e controle sempre foi muito forte. E aí, ou seja, quando a gente vê os executivos e os estudos, ou seja, quando explodem os MBAs, ali no final da década de 80, início da década de 90, quando Jack Welch fala que as empresas são criadas para gerar lucro para os seus acionistas e que essa é a grande visão da companhia, e ele se torna aquele grande cara que todo mundo adorava, digamos assim. Ou seja, isso fazia com que a forma de fazer as mudanças elas eram totalmente impositivas. E é claro que isso foi gerando o que você falou muito bem ao longo do que você descreveu, uma enorme sensação de frustração com mudanças que não aconteciam implantações, centenas, dezenas, talvez milhares, sem jamais dar resultado algum. Isso foi, digamos, gerando uma tortura na cabeça dos líderes de dizer, cara, o que é que acontece que a gente não muda? A gente investe, a gente coloca tecnologia, a gente coloca sistema, mas a mudança não se estabelece. Ou seja, o que está falhando? Né? Ou seja, essa pequena mudança, ela é, digamos, como se despertasse de um momento de dizer, cara, a gente está fazendo tudo errado. Estamos fazendo tudo, digamos, numa tentativa de melhorar, mas não estamos olhando para o que interessa para essas pessoas, que são as pessoas que fazem parte do nosso grupo, que é a nossa empresa, que faz produtos e serviços para atender necessidades de outros como nós em outros locais. Ou seja, não se olhava isso, se olhava o resultado nu e cru. É claro que a gente ainda está, esse processo, como você bem disse, ele não acabou, né? Ou seja, a gente está mudando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, e isso está fazendo com que, obviamente, os líderes tenham que olhar para essa necessidade, porque senão o que acontece é isso, ou seja, as empresas muito estruturadas em comando e controle, tentando ainda impor mudanças, continuam colhendo de não resultado. O problema é que com o avanço tecnológico, o seu resultado bateu num teto, bum! E você não consegue entender que teto é esse, que maldito teto é esse que eu não consigo passar dele. Você não vai conseguir passar porque você está perdendo talentos muitas vezes, você não está entendendo que a mudança, você não está olhando para as pessoas. E aí o problema é muito maior. Não, é verdade. Isso que você falou é muito importante também na gestão de mudanças 3.0, porque ela parte de dois princípios que são relevantes. Um é que é preciso estimular e criar uma cultura de processos participativos. Quer dizer, isso não é democracia nas empresas, até porque senão elas virariam uma anarquia. Ninguém vai perguntar assim, quem acha que deve implantar aí o ERP? Levanta a mão. Quem acha que deve implantar o CRM? Isso não vai acontecer. As empresas têm um caráter hierárquico. Agora, isso não quer dizer que você não possa e não deva, que é mais importante ainda, adotar uma estratégia de processos, gestão com processos participativos, inclusive decisórios relevantes. Porque a força de cocriação, e aí entra o segundo eixo, que é o estímulo à criatividade e inovação, são duas macroatividades que a gente aplica, por exemplo, no HCMBOK. A força de cocriação é muito maior do que a força de criação. Então, se no passado, quando nós viemos lá da era da administração científica, com Taylor, com Fayol, com Fordismo, e que a gente tinha uma visão assim, tem uma cúpula de privilegiados, que são seres pensantes, que são capazes de definir sozinhos, e aí nós estamos falando de uma quantidade muito pequena de pessoas, que entendem do que é o mercado, do que é o negócio, entendem tudo e entregam tudo, definem tudo. E o restante de toda a massa é só mão de obra. Você vê a expressão, como é que chama?
não é cérebro de obra, é mão de obra. A expressão, ela já diz por si só, né, como é equivocado a gente pensar num ser humano com apenas esse componente. A consequência do outro lado dessa moeda, que é a mudança por um processo impositivo, que a gente via nesse período, né, da indústria 3.0, né? Hoje a gente vive o paradigma da indústria 4.0, que pressupõe, por exemplo, e de management 3.0, que pressupõe equipes auto-organizáveis, equipes autogerenciáveis, que valoriza o processo de cocriação, esse processo tudo. Nós temos diversos movimentos de lapidação dos modelos de gestão que privilegiam essa questão da participação, da coparticipação, da criação, da cocriação num movimento coletivo que tem muito mais força do que o movimento impositivo. O movimento impositivo, ele leva à coisificação do ser humano. O Dr. Paulo Gaudêncio definiu muito bem num livro chamado Man at Work. O homem tratado como coisa responde como coisa não pensa, ele vai oferecer apenas aquilo que ele necessita, o mínimo, né, para manter o seu emprego. Ele jamais terá alma, né? São organizações sem alma. Alma, né, que do latim vem de anima, quer dizer, aquilo que anima, aquilo que dá vida. São organizações sem vida. Você entra, parece que você tem corpos trabalhando, mas você não tem, de fato, essa perspectiva da criação, da transformação. E lembre-se, né, a criatividade é a mãe das inovações. Como é que a gente pode falar hoje em transformação digital e inovação se a gente não estimula um ambiente criativo? Né? É absolutamente incoerente, incongruente. Então, esse ambiente de comando e controle é um ambiente que gera o que a gente chama de presenteísmo. Ou seja, eu empresto o meu corpo, eu mando o corpo para o trabalho e a alma fica longe. Por outro lado, quando a gente usa de processos participativos de cocriação, a gente gera uma percepção do que a gente chama de produtividade criativa, pertencimento. Eu me conecto com aquilo que está sendo feito, eu tenho orgulho de fazer parte. Você não está ali só para produzir determinada coisa durante um tempo. Você está ali para produzir uma empresa melhor, cada vez melhor, que consiga se reinventar, que você consiga se adaptar, que você consiga ser um agente protagonista dessa transformação. E não público, nem muito menos vítima. E esse ponto que você colocou do presenteísmo é um ponto que é refletido em pesquisas que o Gallup faz de engajamento no trabalho há anos, né? Sim. Mostrando que existe uma falta de engajamento das pessoas, onde o Brasil, a última vez que eu vi, ele até estava bem posicionado, a gente tinha um engajamento de em torno de 24% da força de trabalho nas empresas, vamos dizer assim. O que, em escala mundial, é bom, porque existem países onde o engajamento é de 13%, mas ainda bem atrás dos líderes que são Estados Unidos e Canadá, na casa de 30%, 31%. E você vê que os líderes estão muito mal, né? Porque se você imagina numa empresa, vamos pegar um exemplo, 100 pessoas, só 30 estão ali realmente, como você falou, aqueles 30 estão ali, de fato, presentes, de corpo e alma e espírito ali, trabalhando e engajados em fazer aquilo ali sair do outro lado. Mas não é uma coisa surpreendente quando você vê sendo passado para as pessoas dentro de uma empresa que o nosso objetivo é aumentar a margem de contribuição em 30%, ou para 30%. Como você falou, as pessoas querem fazer alguma coisa, querem realizar alguma coisa. Ninguém sai para jantar com os amigos e explica que o que faz na vida é trabalhar para aumentar a margem de contribuição. Você trabalha em alguma coisa, fazendo alguma coisa. O que é que você está buscando fazer? O que você está entregando? O que você está contribuindo para a sociedade ou para melhorar alguma coisa para alguém, né? E aí fica esse desencontro, né, entre o que muitas empresas, a maioria ainda hoje, que estão ainda presas, vamos dizer assim, naquilo que é o aceito, o que é o comum, o que se fazia há muito tempo, vamos dizer assim, né? Porque, como você falou, todo mundo tem medo de mudar,
e é difícil você ter vontade de mudar para fazer algo diferente do que a maioria está fazendo, né? Você tem uma resistência adicional nisso. E essa questão que já é muito mais presente na vida das pessoas, né? A gente vive hoje uma sociedade onde, diferente de um século e pouco atrás, a maior parte das pessoas não está preocupada em chegar vivo até o final do dia. Então, você começa a mudar o tipo de preocupação que você tem para o que é que você está fazendo e não simplesmente quero continuar vivo, né? E aí essas duas coisas entram em choque, né? Você buscando um propósito e a empresa... Agora, Maurício, aí a mudança ela entra como um tempero complicador do que você acabou de escrever. Porque essas pesquisas elas medem nível de engajamento num estado regular, normal. Quando você está introduzindo uma mudança, você introduz um componente que gera, se a mudança não é bem gerida, gera insegurança psíquica, gera o que nós chamamos de luto antecipatório organizacional. Quer dizer, só o fato das pessoas saberem que uma mudança irá acontecer já faz com que elas comecem a amargar a dor da perda, tal qual acontece em nossas vidas. Isso existe dentro das organizações também. O luto antecipatório é um fenômeno muito presente. É aquela empresa que você entra, assim, você olha e você ouve dizer que talvez alguma coisa mude, mas as pessoas já estão sofrendo sem sequer terem certeza que aquela mudança de fato irá acontecer. Então, esse ambiente de desequilíbrio natural, e o Kurt Lewin lá, como eu disse logo no início da nossa conversa, ele chamou de descongelamento, né? Entrar num estado líquido, ele é um ambiente que cria uma complexidade ainda maior, porque as empresas no estado líquido, elas não têm a estabilidade que teriam num estado sólido. Quer dizer, a gente está em constantes mudanças e tem que aprender a conviver com esse ambiente que, se no passado eu poderia ir para a empresa apenas achando que, não, eu quero atender o meu propósito e tal, eu não estou muito preocupado se eu vou ser demitido hoje ou não, mas num cenário de mudança, você tem que se preocupar, porque não só as empresas ficam obsoletas num cenário de mudanças. O mercado muda, a empresa fica para trás. O ser humano também fica obsoleto, porque se a sua empresa muda e você não acompanha a mudança, você está ficando em risco. Aliás, a beleza da profissão, o profissional de gestão de mudanças, e a minha grande felicidade, né, o motivo pelo qual eu me liguei, me aprofundei e hoje eu só trabalho com gestão de mudanças, é porque é um trabalho de... Muitas vezes o nosso trabalho ele é o resgate da vida profissional dessa pessoa, que sem gestão de mudança ela ficaria para trás, seria descartada, e isso só esvazia cada vez mais a alma da empresa, né, porque as pessoas tratadas como coisas são descartáveis, né? Ou se o mouse quebrar aqui, eu troco, se o óculos quebrar, eu troco. Mas o ser humano não deveria ser descartado dessa forma. O ser humano é insubstituível. Não existe ninguém igual a você, e não é só do ponto de vista genético, não. Porque não existe ninguém com a sua experiência de vida, com o que você viveu, com o seu conhecimento, com os livros que você leu, com os filmes que você assistiu, com as coisas que você passou. Você também é único nesse aspecto. Mesmo que criasse um clone para você, esse clone não teria vivido a sua história de vida. Então é muito interessante porque a gente vive um momento que é paradoxal, né? A gente tem que aumentar o engajamento, tem que gerar engajamento nos processos de mudanças, mas todo o contexto de mudança ele é um fator de desequilíbrio para a mudança. Daí a relevância de você ter a gestão de mudanças como disciplina, de você ter um profissional também especializado em gestão de mudanças para aqueles projetos e as mudanças mais complexas, e a beleza está justamente em você poder olhar o final do projeto, olhar a mudança se consolidando e saber o seguinte, olha, talvez nem todos tenham acompanhado a mudança, talvez alguns tenham ficado obsoletos, mas eu tenho certeza que sem o trabalho de gestão de mudanças, muitos mais ficariam obsoletos. E talvez a mudança sequer se consolidasse, e aí a empresa ficaria obsoleta. E a empresa ficando obsoleta, todos ficam obsoletos juntos. Não há cenário pior do que uma empresa que não muda, e aí a empregabilidade de todos é afetada, talvez a organização não sobreviva, e isso causa um ciclo negativo para todos, né? Afetando até a sociedade.
é um movimento de perde-perde que é exponencial. E quando você aplica bem a mudança, o movimento de ganha-ganha também é exponencial. Isso é lindo pelo nosso lado, né? Agora, tem um detalhe interessante. As pessoas focam, ainda hoje, nós temos um conjunto de profissionais nesse mercado que vem da segunda geração de gestão de mudanças, com dificuldade para mudar, para chegar no modelo da terceira geração de gestão de mudanças. Aliás, eu costumo dizer para eles, olha, com todo respeito, vocês são profissionais de gestão de mudanças, mas vocês estão precisando de gestão de mudanças para mudar e se adaptar ao novo patamar de gestão de mudanças que nós estamos vivendo hoje. Portanto, nós devíamos começar fazendo a autogestão da mudança na nossa própria casa, né? Porque a gestão de mudanças 3.0 ela está aí. Eu não sei até onde ela vai. A única coisa que eu sei é que daqui a pouco a maneira como nós fazemos gestão de mudanças hoje também vai mudar. Ela vai continuar mudando, porque o mundo vai continuar mudando, novas demandas vão surgir. E é por isso que o olhar deve ser no humano e não na gestão de mudança organizacional. A gestão de mudanças humana, ela toca no ser humano e no conjunto dessas pessoas que vão mudando dentro de uma organização, nós alcançamos a gestão de mudança organizacional. Então, é uma visão diferente. Por isso nós somos Hillman, né? Human Change Management Institute, Human Change Management Board of Knowledge, porque a mudança começa com cada um. E cada pessoa é importante, cada ser humano conta. Não é para deixar ninguém para trás. Pode ser que alguém queira ficar para trás, por questões lógicas ou psicológicas, por questões ligadas a ego, status, poder, agendas pessoais, que a gente não consegue mexer. Eu não consigo te obrigar a mudar. No máximo que eu posso fazer é abrir a porta da mudança e te mostrar o novo cenário, te convidar a entrar, criar o ambiente de motivação extrínseca para que impulsione a sua motivação intrínseca e você caminhe em direção àquela mudança. Mas o exercício de mudança é íntimo de cada um, inclusive para os gestores de mudança. É um enorme desafio. Mudar é um enorme desafio para o ser humano. Tem razões até de natureza antropológica para isso, mas o fato é que todos nós sabemos, não precisa pensar muito para você ver como que você tem coisas hoje, provavelmente, você que está nos assistindo, que você gostaria de mudar na sua vida, que você ainda não conseguiu. Vai precisar de um bom esforço. É possível, aí que está. É possível. Se é difícil por um lado mudar, por outro, o ser humano é extremamente adaptável. O cérebro é extremamente adaptável. Quando a gente começa a estabelecer novos hábitos, pouco a pouco, novas maneiras de fazer as coisas pouco a pouco, elas vão deixando de parecer estranhas, vão parecendo normais, e esse patamar de desconforto vai se reduzindo rapidamente. Toda a insegurança psíquica, quando a organização faz uma gestão adequada da mudança, é substituída pela segurança. Então é o contrário, a gente trabalha no desenvolvimento de competências, de capacitação, de comunicação que gerem esse ambiente de segurança para facilitar o seu processo de mudança. Porque mudar é possível. Temos inúmeros casos de sucessos de mudanças assim radicais e que empresas que souberam se reinventar e que estão aí no mercado são extremamente competitivas. E de pessoas também. A gente pode olhar essa questão da mudança, né, no âmbito individual. Que conseguimos completamente. Isso que você colocou de empresas que mudaram, eu estou lendo o livro agora, que ainda não acabei de ler, mas que eu recomendo que leiam, que é o Hit Refresh, que conta a história da reinvenção da Microsoft, os primeiros anos do Satya Nadella à frente da mudança da Microsoft. Isso tudo que você falou, assim, se você começa a ler o livro, você começa a perceber nitidamente a preocupação que ele tem, obviamente, com o humano, desde que ele sente que ele vai ser o novo CEO. Ele vai contando a história de vida dele, né? E ele tem uma preocupação enorme com a questão da empatia, né? E ele vai, nesse caso, exatamente como você falou, ou seja, ele obviamente começa a olhar, ele olha tanto para as pessoas que ele acaba com a história de recursos humanos e ele vai atrás de uma gestora ou de uma pessoa do nível sênior que trabalha direto ligado com ele, que ele chama de quem vai cuidar das pessoas. Ele falou assim, e essa pessoa é que vai me ajudar a fazer a grande transformação que a Microsoft tem que fazer, né? E ele começa antes se preparando, dizendo o seguinte, por que é que eu vou todo dia para esta companhia?
O que levou essa quantidade de pessoas a vir para esta companhia? O que é que nós perdemos, que está acontecendo exatamente o que você estava falando, que a Microsoft está ficando obsoleta? O que é que aconteceu conosco? O que é que nós perdemos? Ele começa a interiorizar essa questão, e aí, ou seja, quando ele começa a manifestar no processo de escolha do novo CEO, que ele é escolhido, ele fala que o que ele vai fazer com a Microsoft, que a missão dele enquanto CEO é mudar a cultura da companhia para a cultura que fez com que a Microsoft fosse a empresa que todos queriam. Nossa, e é assim, quando você começa a ler o livro, ele tem momentos que realmente emocionam, assim. Ele faz um paralelo com a vida dele, né? E como que a empatia na vida dele. Ele falou assim, eu não sou um cara violento, eu não gosto de comunicação violenta, eu não sou um cara que é dirigido por metas de resultado. Eu sou um cara voltado para, obviamente, realizar, mas realizar através das pessoas e junto com as pessoas. E aí você fala, cara, como que esse cara estava adormecido tanto tempo dentro dessa companhia, né? Essa é uma coisa muito interessante que você falou, mudar através das pessoas, né, junto com as pessoas, porque alguns ainda pensam que eu devo mudar apesar das pessoas. E não é isso, né? Porque a pessoa que está resistindo à mudança é um sofredor, é uma pessoa que está sofrendo com a mudança. Então, sobretudo, ela precisa de ajuda. Muitas vezes ela só precisa ser ouvida. Ela precisa de alguém que a abrace, né, num sentido metafórico, dando o nível de segurança para que ela consiga passar pelos seus medos naturais, vencer, fazer os seus ajustes nessas questões ligadas a ego, ressignificar o que é poder, o que é status, a reajustar sua agenda pessoal para que ela possa seguir na mudança. Então, eu sempre vejo o antagonista à mudança como alguém que precisa de uma mão estendida. E isso é uma coisa diferente porque, e eu confesso que eu há anos atrás, eu dividia as pessoas assim, olha, esses aqui são os caras do bem, me ajudam na mudança. Esses aqui são os do mal, tem que isolar esses caras da mudança. Não é assim, todo mundo já fez isso. Pois é, eu fui aprendendo com o tempo, com a maturidade, com a técnica, com o estudo, de que não é assim. Esses aqui são os caras que vão ajudar a mudança, esses aqui são os caras que eu preciso trabalhar para que eles sigam juntos com esses aqui. É como se a gente, numa mudança, tivesse que atravessar um vale. Nós chamamos de vale do desespero. A mudança não é a subida de uma montanha só. Antes você tem que descer ao vale. Algumas pessoas têm um vale muito curto, outras têm muito pouco profundo, mais raso, outras têm um vale muito profundo. E às vezes você vai ter que lançar a cordinha para resgatar alguém do vale. Em alguns casos você tem que descer no vale para tirar o cara lá da várzea, lá da lama e subir a montanha com ele nas costas. Agora tem o seguinte, se ele quiser voltar para o vale, ele volta, né? Isso esse é o caráter íntimo da mudança. E para isso, você usou uma palavra que, no meu entender, é uma das 8 competências essenciais dos líderes de mudança, que é a sua capacidade de tomar uma posição empática. Atitude empática. Se colocar no lugar do outro. Entender que aquela mudança pode não doer nada para mim. Para mim não tem nenhum problema. Mas para o outro é diferente. Nós somos todos diferentes. Você pergunta, né, numa sala de aula, se alguém tem medo, por exemplo, de altura, não gosta de chegar na beira da janela, você vai encontrar alguém ali que tem medo de altura. É um dos medos bem comuns na humanidade. Agora, por outro lado, você vai encontrar também um que é paraquedista, que pula de um avião a 12 mil pés, 3.600 metros, e vai descer ali 40, 50 segundos, né, em queda livre, na maior segurança, na maior diversão. Ainda gasta uma boa grana para praticar um esporte desse. Né? Então, cada pessoa tem a sua referência. A atitude empática é essencial para você se colocar no lugar do outro e perceber a mudança e a dor da mudança a partir do ponto de vista do outro, que não necessariamente é a sua. Aliás, provavelmente não é a sua. E essas são as pessoas que precisam de ajuda. Se você não ajudá-las no processo de mudança, elas tendem a ficar obsoletas. O professor Everett Rogers, no livro Innovation Diffusions,
Esse é um livro que foi lançado na década de 50, se eu não me engano, ou na década de 60, mas ele vem sendo atualizado, a última edição em 2003. Ele faz uma curva, né, com a dispersão das pessoas e classificando em atitudes, né, comportamentos frente às inovações. Então, você tem lá os innovators, né, 2,5% da população, aqueles caras que se jogam, gostam de mudanças e partem na frente dos outros. Você tem os early adopters, né, os caras que também não são innovators, mas são aqueles que também rapidamente adotam mudanças. Mas tem os retardatários. O nosso foco não está só em maximizar o engajamento daqueles que facilmente se adequam ao novo cenário, mas também na gestão do antagonismo, mas também em trazer e principalmente ajudar essas pessoas que estão com mais dificuldade a se adaptarem a um novo estado da organização. É isso que dá harmonia no processo de mudança e isso é que cria o ciclo virtuoso, porque, como nós falamos no início, a empresa não vai fazer uma mudança e parar, ela vai viver num estado de mudança. Então, se a gente está falando que essa é uma tempestade contínua, né, em que gira cada vez mais, com mais velocidade, o processo de mudança, um processo de mudança que eu estou implementando hoje, se é bem sucedido, influencia positivamente o próximo, porque ele cria uma vibe positiva, ele cria uma cultura de mudança, ele dissipa um pouco dessa energia negativa do receio da mudança. Agora, uma mudança mal conduzida hoje instala o que nós chamamos de cicatrizes organizacionais. As pessoas passam anos se recordando daquilo que não deu certo, de como as pessoas foram maltratadas. Se você não tem um departamento que cuide de gente, né, com alma, acho que talvez um dia as empresas criam um departamento de alma, né, a alma vai abraçar a cultura, vai abraçar as pessoas, vai abraçar talvez esse lado etéreo de uma organização, mas que no fundo constitui a sua essência. É ali que estão seus grandes diferenciais, é ali que você realmente pode conseguir o resultado. O caso da Microsoft é um excelente caso a ser comentado. Obrigado aí, Strack, por trazer à tona esse ponto tão relevante. Tem uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente comentar, que ou seja, os projetos, obviamente, muitas vezes você tem um objetivo de fazer uma mudança, você até a faz e, digamos, consegue gerir e vai e se estabelece, mas você descobre que essa mudança não trouxe o resultado que se esperava. Não porque as pessoas não se engajaram, mas porque não deu. Simplesmente fomos por um caminho e o caminho não era aquele, ou seja, falhamos. Ou seja, acho que também é importante a gente comentar, ou seja, que a frustração da falha de um projeto todo bem feito, bem gerido, cuidando das pessoas e tal, também dá errado, não porque foi mal feito, mas simplesmente porque aquilo que se tinha como visão não se concretiza, ou porque o mercado mudou, porque, sei lá, a companhia não estava efetivamente totalmente preparada para aquele novo momento, mas deu errado, né? Ou seja, também trabalhar essa frustração como uma mudança para resgatar essas pessoas, para reiniciar um processo, também é fundamental, porque senão o que acontece? Há um desânimo de imaginar, a gente já vem de uma época que falhar, errar não é uma coisa porque a gente foi deixando lá para trás, né? Como você falou, a questão da criatividade, a gente, quando criança, não está preocupado se está certo ou se está errado. A gente vai criando as coisas e a gente se diverte ali. Algumas dão errado, beleza, a gente vai de novo e se ajusta de novo. E agora, com o advento dos games, então, essa questão de você morre, vive, morre, vive, morre, vive, morre, vive. Então, errar absolutamente faz parte do normal. Mas nas companhias ainda não. Cuidar disso, essa mudança de refazer uma mudança que não deu certo, começar um outro caminho, também é fundamental, né? Não, muito bem colocado. Isso é o que a gente chama de resiliência organizacional, né? Faz parte da cultura de uma empresa que é competitiva e que quer ser inovadora, ela tem que entender que ela fará muito mais projetos de inovação que darão errado do que aqueles que darão certo se transformarão em grandes sucessos. Você, para cada inovação que vai trazer lucro ou vantagem competitiva para a empresa, você terá muitas outras, isso vai depender de indústria para indústria, que fracassaram. E por isso que é interessante a gente pensar quando a gente pensa no mundo ágil, nesse contexto de mudanças, é interessante pensar por esse outro lado, que errar rápido, falhar rápido no ambiente controlado. Não é falhar em produção. Produção é ambiente de excelência operacional, né?
mas se for para alguma coisa não dar certo, tem que ser rápido, porque eu rapidamente reajusto o meu caminho. Essa dinâmica é a que nós chamamos de agilidade organizacional, que no fundo passa por uma cultura, e uma cultura de alta resiliência, capaz de processar as suas frustrações. Não é não ter frustração, mas é processar a sua frustração rapidamente para encontrar um significado de aprendizado dentro daquilo que não deu certo, se redirecionar, tomar um novo rumo e continuar seu processo de mudança, porque se parar fica obsoleto, né? Uma hora você vai acertar. Isso é o conceito de agilidade organizacional, que é muito mais do que só adotar métodos ágeis, mas de criar uma cultura responsiva, capaz de responder às demandas do mercado, aos anseios dos seus consumidores, mas descobrindo coisas novas, tendo a ousadia de tentar aquilo que ninguém tentou ainda, e reconhecendo rapidamente aquilo que não deu certo e ajustando as velas para onde o vento pode me levar mais longe ou com mais intensidade, maior velocidade. Esse é um conceito muito interessante que a gente não pode deixar de falar no mundo de mudanças organizacionais, porque ele passa por uma mudança na cultura. E a mudança na cultura é o resultado de diversos elementos. Nós estamos falando de introdução de rituais, de mitos, da eliminação de alguns mitos, né, da criação de novas crenças, da repercussão dos valores praticados, não daqueles que são idealizados. Há sempre um gap entre o que você idealiza e você consegue praticar. E, sobretudo, da atitude das lideranças, que é um fator de enorme pressão no processo de mudança na cultura organizacional. Não é o que o líder diz, mas é o que o líder faz. É isso que transforma realmente. Bom, isso só dava uma outra conversa de uma hora aí, mole, né? E isso que eu ia falar exatamente agora, que a gente está chegando quase em uma hora que a gente está aqui conversando, e esse ponto que você colocou, ele abre uma outra conversa de mais de uma hora, com certeza. Quantidade de cases que a gente tem para colocar e discutir, cenários onde o faça o que eu falo e não faça o que eu faço é a norma, né? Sim. Mas eu queria te agradecer, Vicente, por tirar o tempo para vir aqui. Acho que a gente abordou um monte de tópicos aqui interessantes dentro do contexto de gestão de mudança. E eu não sei se você tem alguma mensagem final que você quer deixar para o pessoal, mas fica aí o espaço para você deixar, e muito obrigado pela sua contribuição aqui, por compartilhar com a gente, né? Não, um grande prazer. O meu recado é que você que está nos assistindo reflita sobre a sua vida profissional e sobre a relevância desse conhecimento. Ele vai ser útil para você em tudo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e talvez seja um divisor de águas na sua vida profissional. Será que o engenheiro do futuro, o médico do futuro, o líder do futuro é capaz de ter um bom desempenho sem ter o mínimo traquejo para lidar com as pessoas, e para lidar com as pessoas num ambiente de mudança, num ambiente tão complexo, que precisa tanto de um modelo humanizado de gestão? Então, no HCM Box você vai encontrar uma frase que diz: gerir a mudança é humanizá-la. É pensar nessa mudança do ponto de vista das pessoas envolvidas, porque elas estão sofrendo com a mudança e elas precisam de ajuda. O que nós queremos é evitar que as resistências que são naturais venham a prejudicar os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada. Então, abrir o seu coração para a mudança, entender de mudanças e ser esse apoio para que as pessoas atravessem o seu processo de mudança com mais tranquilidade, é uma missão muito interessante e que pode fazer toda a diferença na sua carreira. Reflita sobre isso, talvez você precise buscar mais e mais conhecimento sobre esse tema, de forma também a promover uma mudança na sua carreira e seguir o seu caminho de sucesso. Obrigado, Maurício. Obrigado, Strack. Um enorme prazer estar com vocês aqui. Sucesso pelo mundo exponencial aí. E, bom, estarei sempre à disposição aqui. Valeu, Vicente. Um abraço. Obrigado. E, cara, quem nos assistiu, acho que foi brindado com 1 milhão de insights, e é isso que a gente mesmo. Sempre que a gente faz o nosso bate-papo, que a gente convida alguém, o que a gente busca é isso, ou seja, é trocar, porque nós aqui aprendemos bastante, todos juntos aqui, nós três trocando, e todos que nos assistem
o que a gente espera é que eles tenham aprendido tanto quanto nós ou até mais, porque a quantidade de insights é muito grande. E é isso o nosso propósito, levar conhecimento e trazer para as pessoas um olhar diferente que só surge quando a gente tem a coragem de trocar e falar, porque mesmo que a gente possa estar falando besteira, um de nós corrige o outro e assim a gente vai crescendo juntos, porque esse é o caminho que a gente acredita. Obrigado aí, Vicentão. Valeu. Bom, gente, ficamos por aqui então hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu.